encontro, tentando ser o mais breve possível. Já abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo de número 1. Atos capítulo 8, versículo 1. E nós vamos dar uma passeada nesse livro maravilhoso e especial. Como vocês já sabem, esse material já está disponível para os irmãos que se batizaram. A irmã Jaira disponibilizou. Se algum outro irmão quiser, esse material nós temos ele para enviar pelo WhatsApp para vocês, ou em PDF ou em PowerPoint, tá bem? Bom, dando uma recapitulada, Jesus havia sido morto, ressurreto, encontra os discípulos, promete a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 2, repentinamente. Os discípulos são cheios do Espírito Santo, e como a causa disso tudo ter acontecido era a obediência dos discípulos de permanecerem unidos conforme Jesus havia ordenado, e obviamente o derramamento da promessa que Deus havia feito lá em Joel, no capítulo 2, ainda na antiga aliança. Deus havia dito através do profeta Joel que em determinado momento o Espírito de Deus desceria sobre a vida das pessoas, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visões, os escravos sonhariam, e seria como algo tão maravilhoso que seria, olha, Deus usando elementos da natureza, como a chuva serôdia e como a chuva temporã, a chuva do outono e a chuva da primavera, as chuvas que chegam antes e após o processo, antes de plantar e após o processo da colheita, justamente para preparar novos frutos. Afinal de contas, há avivamento, afinal de contas, Pentecostes, afinal de contas, o derramamento do Espírito está ligado à produção de frutos. A causa disso é a promessa do Senhor e a obediência da unidade que os discípulos tiveram. Qual é a grande consequência desse avivamento vivido pelos apóstolos? A igreja inicia, vidas começam a se converter. Numa primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Numa segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se convertem, e elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja começa a vivenciar grandes prodígios, milagres espetaculares, a exemplo do que está descrito lá em Atos, no capítulo 4, do capítulo 3 e 4, onde o paralítico que ficava à Porta Formosa, ele recebe a bênção de ouvir de Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E obviamente, claro que mediante todo esse crescimento, o inferno, o diabo, ele não vai ficar contente com o início espetacular, exponencial que a igreja vai ter, e começa a lançar setas internas, que a gente vai detalhar no próximo encontro, que é o último, e a gente já detalhou algumas setas vindas do exterior. Que setas eram essas? Perseguições e lutas atravessadas por cada um dos discípulos. Nós escrevemos, por exemplo, no encontro passado, que no capítulo 5 de Atos, todos os discípulos foram presos. No capítulo 4 de Atos, Pedro e João são inquiridos pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos escribas, pelos fariseus, a respeito sobre de quem vinha a autoridade para eles estarem curando pessoas, e ali eles fazem uma defesa da fé de forma extraordinária, explicando para eles que era aquele Jesus que poucos dias antes havia morrido e ressuscitado. Até que chega o momento do primeiro mártir da Bíblia, descrito lá em Atos no capítulo 7, e vai dar continuidade nesse capítulo de número 8. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro a morrer por causa do nome de Jesus. E isso vem se repetindo ao longo da história da humanidade. Nós mostramos, por exemplo, qual a forma em que os discípulos morreram
a maioria dessas formas não está relatada na Bíblia Sagrada, mas está relatada nos anais da história, especialmente por um historiador do século I depois de Cristo, chamado Flávio Josefo. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo teve a cabeça decapitada a mando do imperador Nero. João foi exposto ao isolamento na ilha de Patmos. Todos os discípulos de Jesus, unicamente por se posicionarem enquanto cristãos e seguidores do Mestre, passaram perseguições. Só tem uma coisa que eu esqueci de falar no último encontro, e isso aqui é muito importante e vai ser revelado exatamente na história da conversão de Paulo. Quando se perseguem cristãos, é a mesma coisa que está perseguindo o próprio Cristo. Isso é uma revelação dada por Jesus no momento do encontro e conversão com aquele que até então era conhecido como Saulo. Deus não mudou seu nome, a gente vai falar sobre isso, e que também é conhecido como Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tinha cartas diretamente das sinagogas para perseguir os cristãos. Não há relato bíblico de Saulo tendo contato com Jesus enquanto Jesus estava naqueles 33 anos de vida. O único contato de Paulo com Jesus é no momento da sua conversão, e quando ele vai descrever lá na primeira carta aos Coríntios, que ele ascendeu aos céus, até o terceiro céu. A gente não vai entrar nem nesse debate, que eu não quero endoidar a cabeça dos irmãos. E tem isso de primeiro, segundo céu, terceiro. Isso é uma doideira mais triste do mundo, que você nunca vai me ver nem pregando sobre isso. Você vai me ver em outros ambientes falando a respeito disso, a não ser que a gente tenha um estudo. Daqui a um tempo, hein, quando meu irmão Aquiles for nosso pastor Aquiles, aí eu não sei se ele diz glória a Deus ou misericórdia, né? Porque é uma luta tremenda. Glória a Deus, eu digo glória a Deus. Quando for o nosso pastor Aquiles, daqui a um tempo, meu diácono, você for o nosso pastor Patrick, porque essa igreja foi você que falou, se responsabilize. Você lembra quando você disse que vai ter 500 pessoas só para cuidar de pessoas? Então, se oriente, não fique tossindo não. Não fique, que eu sei que isso é migué seu aí, viu? Quando a gente tiver essa igreja que vai ser grande, extremamente madura, aí a gente vai debater uns temas mais cabeludos, tipo esse de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, mas deixa isso para outro momento, em nome de Jesus, tá bom? Não vamos se apegar a isso não. Então, toda vez que um cristão é perseguido de forma em que ele é perseguido unicamente por ser cristão, é o mesmo que Jesus está sendo perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o que eu estava afirmando a vocês. Isso é uma lição que a gente na teologia, quando aprende, está ligado ao ramo da eclesiologia. Eclesiologia vem da palavra eclésia, significa assembleia. Assembleia é um nome, eclésia é um nome grego, né? Traduzido para a gente, assembleia seria mais ou menos que igreja. É por isso que existe, é meio redundante chamar de igreja, Assembleia de Deus. É como se eu tivesse igreja de Deus. É como se eu chamasse os The Beatles. É meio estranho, né? Os Beatles. Os The Beatles não existem, existem The Beatles. Existe Assembleia de Deus, mas igreja, Assembleia de Deus, é um pouco estranho para mim. É uma questão apenas de lógica, tá bem? Mas a aula não é de lógica, o nosso estudo é sobre a palavra do Senhor. Toda vez que perseguirem sua vida, unicamente pelo fato de vocês serem cristãos, é o mesmo que está perseguindo Jesus. E perseguir Jesus não é bom negócio. Isso está demonstrado ao longo da história. O que é que acontece com os perseguidores de Jesus? Não se relata na Bíblia, por exemplo, o que aconteceu com os algozes de Jesus, que o prenderam no madeiro ou que o julgaram. Não se relata na Bíblia o que aconteceu com Pôncio Pilatos, tampouco o que aconteceu com Herodes. Mas é muito possível que pessoas que não reconheceram em vida que Jesus
era de fato o Messias, o Salvador. Nesse momento, como dizem os queridos islâmicos, estarem ardendo no mármore do inferno, né? Como eles dizem por aí. Possivelmente isso. Então, quem está perseguindo você unicamente porque você é cristão, provavelmente vai ter alguns problemas com o próprio Jesus. Paulo vai ter problemas com o próprio Jesus. Ele era um dos ferrenhos perseguidores de cristãos. Eu afirmei que ele tinha cartas autorizando ele a ir até Damasco para prender cristãos. Só que Paulo, ele era um dos principais da sinagoga. Quando se fala prender, ele tinha autoridade para ir além se fosse necessário. Paulo estava presente no martírio de Estevão. Abram aí as suas Bíblias. Atos 8:1. Ainda jovem, Paulo já estava presente num momento em que o primeiro cristão foi morto por amor a Cristo. Esse fato, a minha linguagem é um pouquinho diferente, tá bem? Deixa eu tentar abrir duas aqui, para não complicar as vossas mentes. Mas eu sei que os irmãos são extremamente inteligentes. Na minha versão diferentona, diz assim: esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Que fato? Volta ali no versículo final de Atos 7, versículos 59 e 60. Enquanto as pedras caíam como chuvas, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras, e depois ele morreu. Aí tem uma última frase que mostra Paulo pela primeira vez na Bíblia. E Saulo estava ali, na minha versão diz, comemorando o assassinato. Numa versão mais próxima do original, que é a versão King James, diz: então caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. E no capítulo 8 fala: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Além da grande lição de que quem persegue um cristão por ser cristão, persegue o próprio Jesus, a gente tem uma outra grande lição aqui que nós precisamos entender. O perseguidor, ainda assim, Deus tem compaixão dele. Porque se Deus não tivesse compaixão, misericórdia e graça sobre a vida de Paulo, Paulo possivelmente não teria tantas histórias para narrar e nós não teríamos tantos aprendizados. Sim, Deus poderia utilizar outra pessoa tão capacitada quanto Paulo, ou talvez até mais. Vocês já ouviram falar de Apolo na Bíblia? Alguns dos irmãos já devem ter ouvido falar. Apolo aparece em alguns relatos do livro de Atos. Apolo aparece, por exemplo, nos relatos de 1 Coríntios, quando Paulo vai combater o partidarismo dentro da igreja. Olha, tem uns que são do partido de Pedro, de Cefas, tem outros que são do partido de Paulo, meu partido, tem outros que são do partido de Cristo, esses são os piores, porque eles não estão debaixo da autoridade espiritual de ninguém, e existem aqueles que estão no partido de Apolo. Apolo é descrito no livro de Atos como um dos mais inteligentes da Macedônia. Deixa eu só contextualizar para você o que era a Macedônia nessa época. A Macedônia era governada por um cara chamado Alexandre o Grande. Agora eu parto para a minha área, eu mato no peito e faço gol. História. Alexandre o Grande, dizem que não tinha uma estatura muito grande, mas
tal qual Napoleão devia ter complexo de inferioridade. Não era alto assim como nosso irmão Eric. Olha para trás aí, meu irmão, o cara já é alto. Aí usa um cabelo desse, só para dar a sensação de mais altura ainda. Aí fica o pastor Leandro, que já é alto, né, perto do menino baixinho. Aí está Alexandre o Grande. Provavelmente não tinha nenhum cabelo bonito desse, né? Se tivesse, fosse esperto, usava uns tamancos ou um cabelo black, desse jeito. O cara era tão inteligente que ele percebeu, Patrick, o seguinte: se eu dominar um povo e oprimir esse povo, eu vou incendiar revoltas. Eu vou estar jogando gasolina numa fogueira e a tendência é que eu vá gastar muita energia do meu exército e, obviamente, energia financeira também, para estar abafando revoltas. Eu não, eu sou inteligentíssimo. Alexandre o Grande era um cara. Eu amo a cultura grega, aquela cultura que dizia que existiam vários deuses, aquela cultura politeísta, Zeus, o deus do Olimpo, Hera, a mãe, olha, deram um legal aí, não foi? Hera, a mãe de Hércules, mãe de todos os outros deuses, Hades, o deus do mundo inferior. Eu lembro que eu assisti Hércules quando era pequeno e eu dou essa aula sempre para meus alunos. O desenho de Hércules era legal, velho, eu gostava, era bacana. Nós gostamos dessa cultura e eu acho que essa cultura ela tem que se expandir para as demais culturas, mas não com uma maneira impositiva, proselitista, de um convencimento à força. Tem que ser de uma maneira friamente calculada, tranquila, em que a gente vai inserindo as nossas ideias sem sufocar totalmente a cultura do outro. Aí vamos supor que Alexandre invadia a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Ele implementava a sua força, mas depois que ele conquistava a região, ele simplesmente misturava as duas culturas. Uma cultura mesopotâmica com a cultura da Macedônia, que é a grega. Com a filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaximandre, enfim, uma série de filósofos. Vamos dar uma misturada aí, porque quando eu misturar tudo, a turma vai ter mais facilidade de me obedecer. E Apolo era conhecido como um dos mais sábios da Macedônia. Deus poderia ter levantado outra pessoa ao invés do perseguidor Paulo? Sim, poderia, ao invés de nós estarmos lendo aqui cartas escritas pelo apóstolo Paulo, estávamos estudando cartas escritas pelo apóstolo Apolo, mas aprove a Deus pegar um perseguidor e torná-lo em perseguido em nome do Evangelho. Paulo se alegrava com a forma que os cristãos eram assassinados, e isso me leva a crer que provavelmente Paulo sabia qual era a forma mais divertida de alguém morrer, qual era a forma mais dolorosa de alguém morrer, e Deus precisava de alguém que tivesse um testemunho profundo de transformação para usá-lo como exemplo a todas as nações. Afinal, Paulo vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, Pedro vai ser conhecido como o apóstolo dos judeus, para que aquele exemplo servisse para cada um de nós e nós hoje pudéssemos compreender que há jeito para qualquer pessoa, há jeito até para nossos perseguidores, há jeito até mesmo para aquele que caçoa de nós. Tinham 2 ladrões na cruz, ao lado de Jesus. Um continuava caçoando, o outro tinha a oportunidade de fazer o quê? Igual, caçoar. Mas ele decidiu ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo no último momento de vida de Cristo enquanto homem. E aquele homem teve a sua vida de pecados. Veja, ele não era um perseguidor de Cristo, mas era um ferrenho pecador, porque naquela época um ladrão, meu irmão George, não era apenas um ladrão. O cara, para ser um ladrão naquela época, geralmente era também um assassino.
Sabe aquela máxima, né? Quem rouba, mente. Né? Quem mente, rouba. Quem rouba, mata. Aquelas coisas lá. Naquela época era ainda mais ferrenho isso. Mas há perdão liberado para qualquer pessoa. E se nós acharmos que os nossos pecados são melhores do que quem está lá fora, e se nós acharmos que os nossos pecados são mais aceitáveis do que perseguidores, do que ladrões, do que assassinos, nós somos miseráveis. O apóstolo Paulo, esse mesmo que eu estou falando, que passou por um processo profundo de transformação, era um homem inteligentíssimo, um pastor de multidões, talvez o maior pastor que já existiu na face da terra, no número de amplitude de território que ele vai alcançar, de pessoas alcançadas, um missionário que vai fazer 3 viagens missionárias extremamente difíceis. Eu gosto muito, por exemplo, de Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista da nossa época. Da nossa época, irmão? Eu peguei o finalzinho de Billy Graham. O senhor pegou uma parte da vida dele boa, não foi? Hoje eu estou marcando. Billy Graham dissesse assim, irmã Tássia, Billy Graham vai para o estado do Arruda. Não, tem que juntar o Arruda, a Ilha do Retiro, os Aflitos, a Arena Pernambuco e o Geraldão, porque era muita gente que ele evangelizava. Mas, convenhamos, que há mais facilidades na época de Billy Graham do que na época de Paulo. Paulo tinha que se deslocar de barco, tinha que se deslocar por longos caminhos em terrenos difíceis, né? Por isso que eu coloco ele como um grande pregador, um grande evangelista da história. Billy Graham, obviamente, fez muita coisa para Jesus. Eu creio que os dois estão lá, não estão em disputa não, né? Estão lá esperando agora a igreja do Senhor Jesus ascender aos céus. Então tenhamos isso na nossa cabeça. Existe jeito para quem é pecador, até mesmo que esse seja um perseguidor de Jesus. Mas vamos lá para algo que não está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo, esse já está lascado. Vai para o inferno direto. E não tem meio mais, nem mais ou menos, não tem conversa, não. Durante muito tempo, Aquiles, eu pensei que blasfêmia contra o Espírito Santo, antes de eu começar a estudar a Bíblia, era você fingir que estava falando em línguas estranhas. Eita, o cara está lá, ou está fazendo esse tipo de coisa. Não, o cara está blasfemando contra o Espírito Santo. Que cara maluco. Só que aí eu fui ler as Escrituras. E Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Isso não dá cabimento para a gente estar fazendo esse tipo de brincadeira de forma alguma, pelo amor de Deus. Jesus é chamado por fariseus de aquele que expulsava demônios em nome de Beelzebu, em nome do demônio. Blasfemar contra o Espírito Santo, aí Jesus fala, quem está dizendo isso, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem diz que eu não venho de Deus, e que na realidade eu venho do diabo, não tem perdão. Eita, eu pensei agora, meu Deus, não era para eu ter pensado isso. O irmão falando ali, eu pensei, será que Jesus veio do diabo? Se você pensou isso, e no teu coração você está meio, será que eu pequei? Eu tenho certeza que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem pensa isso de verdade, não está nem preocupado, não tem consciência, não tem politicamente correto, não tem nada disso para se preocupar. Ele já está tão impregnado no pecado que Jesus é capaz de dizer, esse daí já está condenado, porque ele de forma alguma pode acreditar.
Só que como o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, se brincar é capaz ainda dele ter um encontro. Assim como Jesus teve com Paulo. Se ele vai ter a capacidade de entregar-se, aí é uma outra discussão. Mas vamos avançar aqui sobre Paulo. Qualquer dia desse eu vou levar um estouro aqui. Mas eu estou brincando mesmo, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, eu tenho que parar com isso. Vamos lá. A primeira aparição de Paulo é no julgamento de Estevão, em que Paulo sorria, se alegrava com o assassinato de Estevão, e a Bíblia relata que ele ficou com as vestes de Estevão. Que coisa estranha, né? Ele ficou com as vestes de Estevão. Lembra muito o que Jesus passou. Os soldados que açoitaram Jesus o despiram ao menos 2 vezes. E eles sorteavam entre eles quem iria ficar com as vestes de Jesus. Veja bem, até na hora do sofrimento, nós parecemos com Jesus. Até na hora da dor, nós parecemos com Jesus. Ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é dor. Afinal de contas, talvez ninguém na história da humanidade sofreu mais dor do que ele. Ter os braços e pés cravados com pregos grandes, uma coroa de espinho que atravessava sua cabeça e derramava bastante sangue, uma lança colocada no seu abdômen, carregar aquele peso daquela cruz extremamente pesada, as chicotadas, a dor da humilhação, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Ele sabe tudo que nós também passamos. Só que em certa medida o que nós passamos é ínfimo, é pequeno demais comparado àquilo que Jesus passou. E isso é onde está a maravilha do Evangelho, Ana. É aí que está a maravilha do Evangelho. Jesus compreende cada uma de nossas dores e o desejo dele é trocar o fardo dele, que é leve e suave, com o nosso, que é extremamente pesado. E aí sim nós conseguiremos prosseguir. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu, mestre da lei. A palavra de Deus diz que ele foi criado aos pés de um doutor da lei da maior importância de Jerusalém, chamado Gamaliel. Gamaliel, ele, no momento do apedrejamento de Estevão, intercede por Estevão. Veja que coisa. Deveria acontecer o contrário, né? Por ser um doutor da lei, por ser alguém tão conservador no sentido de não acreditar que Jesus era o Messias, ele deveria, tal como Paulo, aprovar aquela morte de Estevão, mas não. Já mostra que Gamaliel tinha uma sabedoria, talvez, superior à de Paulo, ao ponto dele ser o seu professor. E Paulo, ele tinha de fato um grande mérito, que era que ele era extremamente zeloso com a lei do Senhor. Está dando para entender? Tá ok. O que é a lei do Senhor? As leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Quantas foram essas leis? Aproximadamente 70. Mas a gente conhece 10. E chamamos de os 10 mandamentos, né? Ou chamamos de novela da Record. Eu adoro novela da Record. Acho uma maravilha, meus irmãos. Quando o cara lá começa a falar carioquês, como o nosso irmão Patrick, que é de lá, né? Moisés, Ramsés. Eu fico imaginando o cara no Oriente Médio puxando esse sotaque carioca. É uma coisa maravilhosa, né? Os 10 mandamentos e tantos outros mandamentos. Paulo era extremamente zeloso. E para aquela época, para quem vivia baseado na antiga aliança e não reconhecia Jesus como o Messias, como o verdadeiro Salvador, isso era algo positivo, era algo bom, estudioso da palavra. Os propósitos de Deus através de Paulo. Abram agora suas Bíblias em Atos capítulo 9, o momento da conversão de Paulo. Atos 9, a partir do verso 1.
Prometi que não ia demorar, eu tenho que parar de contar a história de Ramsés. Atos 9, a partir do 1. Veja só como foi o processo de conversão de Paulo. Quem já ouviu falar aqui que Paulo caiu de um cavalo? Já ouviram falar? Já ouvi falar várias vezes. Paulo caiu de um cavalo. Vamos ver o cavalo aparecendo. Um cavalo, quem está falando um negócio desse? Porque só pode. Vamos lá. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte, meu amigo. O homem transpirava e respirava morte. Será que esse cara é ruim? Imagina você olhar para Fernandinho Beiramar e dizer assim: esse cara é um doce. Vocês sabiam que Fernandinho Beiramar se converteu, virou teólogo? Tá brincando, é? Aí tá Saulo agora. Saulo respirava morte. Fernandinho Beiramar, essas coisas, amém. É ele, Deus. Amém, eu creio. Quem sou eu, né, Senhor? Tu sondas e conheces os corações. Contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho aí está com C maiúsculo de vocês? Sim ou não? Poderia ser caminho com C minúsculo, né? Eu já falei sobre isso. Caminho era como era conhecida a igreja. Igreja ou caminho. O Caminho Church. Way Church. Way é caminho em inglês? Way? Seria? Eu lembrei agora de My Way, de Sinatra, né? O caminho. Eu imagino que seja algo nesse sentido. O Caminho Church. Paulo tinha autorização para vir na Crisantema, no caminho. E eventualmente, olha, irmão, se tu tivesse de bobeira na rua e ele achasse que tu era cristão, tu ia rodar. Tu ia pro camburão. Não tinha meia história. Lembra que Judas teve que identificar Jesus com um beijo? Por que foi isso? Porque os discípulos pareciam com Jesus. Quem é? Mostra pra gente. Não, se eu apontar pode ser qualquer um, porque eles se parecem. Hoje, com a nossa brasilidade, a gente não tem uma identidade cultural e física bem definida. Mas a gente consegue identificar um cristão pelo quanto ele parece com Jesus em suas atitudes. Então, se o Saulo estivesse passando na rua e suspeitasse que as suas atitudes fossem de um cristão, provavelmente você ia pegar em bomba. Vamos continuar? Homens ou mulheres, eu não tinha isso não, o bicho era unissex. Estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, olha lá, durante sua viagem, quando já se aproximava de Damasco, cadê o cavalo? Subitamente uma intensa luz vinda dos céus, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra. Caiu de onde? Do cavalo, eu não sei, não está aparecendo. Pode ser, pode não ser, pode ter sido uma carruagem, pode ser um cavalo, pode ser que tenha tropeçado, pode ser uma série de coisas. Cair, temos várias conotações. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que a voz de Jesus era assim? Saulo, Saulo, Cid Moreira, Saulo, eu ia me tremer todo, meu irmão. Eu não ia não? Tem uma história que eu já contei para alguns irmãos, que num determinado acampamento, meu diácono Patrick, uma moça estava muito afim de um rapaz chamado Saulo, né? Aí teve o correio elegante no acampamento. Meu Jesus, isso não dá certo. Igreja não sabe fazer correio elegante, é melhor não ir além. Festa da colheita vai ter correio elegante, é melhor não, porque sempre dá besteira. Aí a irmã escreveu no bilhetinho lá: Saulo, Saulo, por que não me persegues? Meu Deus, os irmãos estão usando a Bíblia para dar cantada. Não é possível um negócio desse. Esse povo está sendo ensinado por quem, Jesus? Mas aí, oi? Uma cantada gospel, já pensou? Varoa, eu vi por esses dias, Abra Cantares 2, não sei o quê, quão linda é a minha princesa. Olha para aí, irmão, tão esperto, hein?
Cuidado, cuidado. Vamos embora. Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? Ele não reconheceu. E ele disse, eu sou Jesus. Veja, mais uma vez, a quem tu persegues. Paulo não tinha tido nenhum contato com Jesus, mas Jesus está afirmando, você está me perseguindo. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém vai te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na sua viagem caíram emudecidos, ficou todo mundo mudo. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Isso aqui é tremendo, viu? Porque se eu não vejo nada, eu só estou vendo um clarão, e ele está dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu só ouço, eu vou dizer, ih, rapaz, ou eu estou no caminho certo e esse cara está vendo que eu não estou perseguindo ele, ou então ele está tratando só com esse cara aí e eu estou errado, porque eu deveria ser tratado também. A gente pouco fala desses companheiros de Paulo que viveram uma experiência sobrenatural. Paulo foi além, viu Jesus. É por isso que nós chamamos Paulo de apóstolo, né? Os 14 apóstolos de Jesus, os 12 chamados inicialmente, mas Matias, que foi escolhido para o lugar de Judas, e Paulo, que viu Jesus. Apóstolo, aquele que viu e andou com Jesus, tá bem? Portanto, se alguém disser por aí, eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, My Way, voltei para Frank Sinatra, né? Já pensou? Ou Elvis Presley? Tem algo errado aí, porque se viu Jesus é apóstolo, ou então se chama Valdemiro Santiago, tá bem? Então tem algo errado aí, ou então Agenor Duque, né? Já viram esse Agenor Duque? Já ouviram? Não vejam, não sei para que eu fui dar essa ideia. Não vejam, deixa isso para lá. Vai dizer não, é o mesmo que dizer, vá ver, irmão. Não é isso? Agora que vão procurar, o negócio é a troncheza em pessoa, encarnada. Paulo então se converte, e lá em Atos 9, 20 e 21, Deus revela qual o propósito sobre a vida de Saulo. Logo após Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Deus chamou Paulo para ser pregador do Evangelho. Todos quanto o ouviam ficavam atônitos e indagavam, ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocaram o nome? No meu nome está com letra maiúscula, Jesus. E não é a ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais da sinagoga? Esses homens tinham acesso às cartas que Paulo tinha? Não. Mas Paulo era tão perseguidor dos cristãos, que eles sabiam qual era o intuito de Paulo ali. Poxa, esse cara não era perseguidor do povo de Jesus? E agora ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Durante a nossa jornada, amados irmãos, muitas pessoas poderão questionar a legitimidade da nossa conversão. Algumas pessoas costumam falar que sobre a vida delas, alguns disseram, oxe, se converteu, não dou um mês. Eu já ouvi muitas histórias dessas. Se converteu, não dou um ano. Esse aí, só que quem tem um encontro sobrenatural com Cristo, e esse encontro com Cristo não é o semelhante ao que Paulo teve, tá bem? Tá bom? O encontro que vocês tiveram com Cristo é um encontro com a palavra que é o próprio Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Um dia a palavra do Senhor foi pregada para você, você ouviu falar da palavra, a palavra é Jesus e você teve um encontro real com Ele. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, dificilmente, eu diria que impossivelmente sai da presença dEle. Os pés podem vacilar, as forças podem faltar, mas ele permanece na presença do nosso Senhor. É o que nós chamamos de perseverança dos santos, tá bem? Aí eu estou sendo um pouco, reformado, mas vamos deixar isso para lá, A perseverança dos santos. Os santos continuam perseverando apesar das dificuldades e das lutas que lhes são apresentadas. Vamos avançar um pouquinho mais.
O nome de Paulo, de Saulo, mudou. Quem acha que mudou? Quem acha que não mudou? Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Deus, ele tinha um hábito, especialmente na antiga aliança, de pegar nomes de pessoas, por exemplo, Abrão, e transformar em outro nome que tinha outro significado, Abraão, pai de multidões. Tá bom? Sara, ou Sarai em Sara. E Jacó em Israel, o filho de Deus. Só que isso ficou na antiga aliança. Na nova aliança, Deus, ele não é que ele está arrependido, está chateado, ele está cansado, não. Ele simplesmente está mais interessado em mudar o caráter das pessoas. O nome para o judeu, ele tem um significado muito importante. E quando Deus coloca um novo nome sobre a vida de alguém, Deus está interessado nas tradições daquele povo e dizendo, eu concordo com elas. Como a coisa, o leque foi ampliado para os gentios, agora ele não precisa fazer mais isso. Logo, nós não precisamos nos preocupar em mudar de nome quando nos convertemos ao Senhor Jesus, porque ele muda algo muito melhor, que é o nosso caráter. Tem um outro ser que tem uma mania terrível de querer imitar a Deus. E dentre essas manias, ele gosta de mudar de nome também das pessoas. Quem é? O diabo. Onde é que aparece isso na Bíblia? Os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, tiveram o nome mudado por Nabucodonosor, que representava o diabo, para que a identidade desses jovens fosse deturpada. Preste atenção. Deus muda hoje o nosso caráter. O diabo, ele tenta mudar aquilo que é exterior para impactar o que é interior. Cristão não, isso é um religioso. É um seguidor de Jesus? É nada, isso é um fundamentalista. Ele não usa mais um Sadraque, Mesaque e Abdenego. É um nome feio, horrível, né? Ele vai usar um nome que possa gerar algum atrativo. Algumas pessoas gostam de ser chamadas de religiosas, mesmo sendo cristãs. Algumas pessoas gostam de ser chamadas de fundamentalistas, mesmo sendo cristãos. O que é que nós somos, Eric? Cristãos. Seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Ou como queriam chamar de forma pejorativa, pequenos cristos. Imitadores do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Eu não quero nenhum outro nome. Se só me chamar de cristão, tá bom demais, seguidor de Jesus. Amém. O que é que vem depois disso? É convenção humana, meu irmão. Pastor fulano de tal, presbítero ciclano de tal, diácono fulano de tal. Você sabia que até o diabo usa essas terminologias, esse nome, para confundir a mente de muitas pessoas? Ministro fulano de tal. Aí o cara começa a se achar pastor fulano de tal. Ah, eu sou pastor, vou ter que usar meu cajado. Vou ter que dar cajadada nos irmãos. O irmão era quietinho, meu irmão Patrick, calmo, tranquilo, aí recebeu o título de pastor e está aqui, ó, na cabeça dos outros. Não pode. O mais importante é o meu caráter, a minha vida no altar do Senhor. E essa é a verdadeira transformação que Cristo quer fazer em nossas vidas. Vamos caminhando para o fim. Que história linda, né? Conversão, encontrou Jesus. Mas Saulo, ele não vai do nada começar a pregar o evangelho não, viu? Lá em
Eu acho que é segundo aos, primeiro aos Coríntios, não. Segundo aos Coríntios 12, 2 ao 5, a palavra de Deus revela através do próprio Paulo que ele passou 14 anos se preparando para pregar o Evangelho. Do momento da sua conversão até o momento em que ele vai pregar, são 14 anos. Claro que Deus, ele não está fazendo uma apologia aqui à lerdeza, não é isso. Deus não quer que você se converta e somente porque Paulo é um exemplo, depois de 14 anos, ou então só depois dos 30 anos, como Jesus, você começa seu ministério. Se você começar após converter, você tem, obviamente, a autoridade, porque você já é cristão. Mas, obviamente, que o crescimento, ele vai depender, quando eu falo do crescimento, eu estou falando do crescimento espiritual, não estou falando de cargo, nada disso. Ele vai vir com o amadurecimento. E tem gente, veja, Paulo sendo doutor da lei, mestre da lei, não tinha preparo ainda para pregar o Evangelho. Jesus colocou ele numa escola de 14 anos para dizer, agora vai. Vá-se embora, pregue o Evangelho. E ele, quando começou, não parou mais. O desejo do nosso coração, muitas vezes, é apressar as coisas e os planos de Jesus, mas não, Jesus não trabalha com o nosso tempo, cronos, horas, dias, meses, anos. Jesus trabalha com outro tipo de tempo, que no grego a gente chama de kairos, ou eternidade. Jesus não tem tempo. É estranho ou não é? Jesus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é pleno. A gente tem passado, presente e futuro. No nosso futuro ele já está. No nosso passado ele está também. Porque para ele, dia e noite, trevas e luz são iguais. Para Jesus é diferente. Convenção humana. Até o tempo é uma questão de convenção humana, se a gente for analisar direitinho, tá bem? E Saulo vai enfrentar, meu irmão Patrick, a rejeição dos próprios discípulos. É por isso que na maioria das cartas, ele vai escrever, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo não estava querendo chamar a atenção para si. Ele estava querendo afirmar o seu apostolado. Ele estava querendo confirmar, através das palavras e da vivência que ele tinha, que de fato ele era apóstolo. E inicialmente, os próprios apóstolos, Pedro, João, Tiago, não acreditaram e não deram credibilidade, não deram crédito à conversão de Saulo. E eles vão ter muito arranca-rabo por causa disso. Eles vão ter muitos problemas por conta disso. Paulo tendo problema? Sim. Ele vai ter um problema, por exemplo, com um outro discípulo chamado Barnabé. Quem já ouviu falar de Barnabé? Barnabé tinha um discípulo chamado João Marcos. É o Marcos evangelista. Aí Paulo chega em Barnabé e diz assim, ó, esse menino não serve não. Diga aí. Esse menino, a gente vai viajar, um menino desse vai ficar. Se ele for, eu não vou. Porque ele sabia que João Marcos ainda não estava preparado. Barnabé insiste na ida de João Marcos para determinada cruzada evangelística, vamos chamar assim. E eles têm uma briga ferrenha ao ponto de romperem. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro. Sabe o que está escrito no final da carta de Paulo a Filemon? Traz João Marcos, porque ele me é muito útil. Ele está falando para Filemon. Traz João Marcos, se você vier me visitar no cárcere, porque ele me é útil. Aquele que foi motivo de briga para Paulo, se tornou em alguém útil para Paulo, a ponto de João Marcos se tornar um evangelista, que não é discípulo de Paulo, foi discípulo de Pedro, tá bem? Outra briga com Pedro. Ah, meu irmão,
eu imagino o boi de fogo que não era entre Paulo e Pedro. Pedro não devia ser essa flor que se cheira, né? Vou pegar uma foice, vou torar o pescoço desse irmão que está querendo. Olha, irmão, está querendo prender Jesus. Aí corta a orelha do sacerdote Malco. Só que quem vai cortar a orelha não quer cortar a orelha, quer cortar a jugular. Quer cortar o pescoço. Pedro, guarda a espada, porque quem viver pela espada morrerá. Deixa de tua agonia, rapaz. Jesus, ele não vai deixar tu morrer, não. Para trás de mim, Satanás. Olha, de Pedro querendo defender Jesus. Já pensasse? Imagine os problemas entre Paulo e Pedro. E a gente vai ter também relatado. Paulo ele vai fazer várias viagens missionárias, especificamente 3. E toda vez que ele faz uma viagem missionária, no encontro que vem, eu estou encerrando, eu vou mostrar para vocês essas imagens das viagens missionárias. Ele viaja para determinado lugar, consolida na segunda viagem e avança um pouco mais. Vamos lá? Paulo está em Jerusalém, ele está em Paulista, ele avança para Abreu e Lima, na primeira viagem missionária. Evangeliza e cria várias igrejas. Glória a Deus. Vou fazer uma segunda viagem. Eu agora vou para Abreu e Lima, consolido o que eu fiz em Abreu e Lima e avanço para Igaraçu. A ideia de Paulo é extraordinária. Vai fazer o que 11 discípulos, 12, não fizeram em Jerusalém. Vai ampliar o cristianismo de maneira absurda, a ponto do que está escrito lá em Romanos. Abram aí, meu irmão, vê que ousadia de Paulo. Romanos 15, 23 ao 25. Isso aqui é um homem de Deus, não tem como. Romanos 15, do 23 ao 25. Olha o que ele vai falar à igreja de Roma. Nesse momento, contudo agora eu não tenho mais o que me detenha nessas regiões. E tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Paulo está querendo ir para Roma. Planejo fazer isso quando eu for à Espanha. O cara nem foi em Roma, mas já está pensando na Espanha. Eu espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha. Paulo nunca foi para Roma, o desejo dele é ir para Roma. E ele está dizendo, e quem vai financiar essa empreitada é vocês, viu? E por vós ser encaminhado à Espanha. Vocês é que vão arcar os custos da viagem missionária. Logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Vou ficar um tempinho com vocês. Vocês pagam minha passagem, eu vou para a Espanha. Por que é que ele queria ir para a Espanha? Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos. Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tem um determinado momento em que Paulo fala categoricamente, eu não tenho mais onde evangelizar. Tudo que eu podia evangelizar, eu pude, eu fiz. E ele não está fazendo com orgulho algum. Ele está dizendo, eu agora quero ir para a Espanha e vou usar a igreja de Roma como um trampolim para chegar até lá. Só que os planos do homem são A, os planos de Deus são B. O coração do homem é enganoso. O homem traça planos, mas a última palavra vem do Senhor. Ele queria ir para onde? Roma, para de lá ir para a Espanha, pregar onde ele nunca havia pregado. Aí Paulo inventa de ir para Jerusalém, para levar uma oferta, porque a igreja de Jerusalém era muito pobre, que foi levantada na Macedônia, aquela de Apolo e na Acaia. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. É tu que é Paulo, é? Aquele que perseguia, pois agora tu vai passar a ser perseguido. Paulo é preso algumas vezes. Em uma das vezes ele é preso juntamente com um irmão chamado Silvano, que nós conhecemos como Silas. E na prisão eles começam a cantar louvores, a adorar o Senhor. Os alicerces do cárcere são estremecidos
e naquele momento eles são libertos, sem esquecer de libertar espiritualmente o carcereiro. Paulo é preso uma segunda vez, e isso está descrito lá em Atos 28, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Ele fica em prisão domiciliar. E o plano de Paulo, ele descreve a Filemon, é que ele vai visitar a Filemon. Prepara um lugar na tua casa que eu estou chegando, para ver como é que está a situação entre você e Onésimo, porque teve uma confusão entre Filemon e Onésimo. Mais uma vez, o plano de Paulo era A, o plano de Deus era B. Paulo não vai visitar Filemon. A Bíblia não afirma, mas os anais da história afirmam que o próprio Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo. Paulo planejou ir para a morada de Filemon, mas terminou na morada celestial. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Graças a Deus. Os nossos planos podem não se concretizar, mas os planos de Deus se concretizarão em nossas vidas, no nome de Jesus. Portanto, independente de lutas, independente de perseguições, independente de qualquer que seja o fato que aconteça em nossas vidas, que nos faça querer desistir da jornada, permaneçamos firmes na esperança de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ficar de pé? Que história, viu? E tem mais coisa, viu? O pessoal está adorando ali dentro, tá não? Estou vindo um manto ali, viu? Eu vou. Eita, Jesus. Mas sem blasfemar contra o Espírito Santo, tá bom? Tá bom. Vem cá, meu diácono Patrick, ora. Abençoa o povo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Semana que vem é o último encontro. Eu prometo que eu vou ser rápido, mas eu me empolgo. Não tem jeito não. Ontem, desculpa aí, Faustão, né? Ontem eu tive que dividir a pregação em duas partes. Preguei uma parte, vou ter que pregar a outra outro dia, porque não deu certo. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa segunda-feira. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, por estar, Senhor, abrindo, Senhor, os nossos corações para que o entendimento, Senhor, para que, Senhor, as nossas mentes, Senhor, venham ser abertas, Senhor, e os nossos corações, Pai, venham, Senhor, ser conectados a outros corações, Pai, que precisam aprender, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva-nos em paz para nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, como Tu sempre Senhor, e está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse lugar. Senhor, livra esse lugar também do mal, Pai. A cada família, Pai, representada aqui nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.